Bom dia, sétimo ano. A nossa aula de hoje é sobre as diferentes paisagens do nosso país, na página 31. Então eu peço para vocês assistirem o vídeo da plataforma do Objetivo e o meu vídeo, porque um complementa o outro. São vídeos diferentes. Então um pode estar uma coisa que você ficou em dúvida, você assistiu aquele outro vídeo, complementou e está tudo certo. Devido à grande extensão do território brasileiro, nós vamos ter diferentes paisagens, nós vamos ter uma diversidade muito grande de paisagem. Essas paisagens são fruto da ação humana e da natureza. Porque o homem ele é capaz de transformar o meio onde vive, assim como nós temos os agentes da natureza, agentes do núcleo, do interior do nosso planeta, como o tectonismo ou o vulcanismo, que são capazes de modificar e de transformar as paisagens. Então, nós sabemos que o nosso país, devido à sua grande extensão territorial, ele tem aspectos naturais diversificados. O que esses aspectos naturais? Primeiro falaremos da forma física, que é o relevo. A forma física do nosso país está aqui no mapa, onde nós falaremos um pouquinho sobre as altitudes do Brasil, já que nós falaremos de relevo. Então nós sabemos que o relevo do Brasil ele é composto de planícies. O que é uma planície? É uma área plana. Planaltos são aquelas que vai ter altitudes variadas, e depressões, que são as áreas entre os planaltos e as planícies, que vai compor aí o relevo brasileiro. Porém, nós temos as altitudes do nosso país. O nosso país é um país de baixas altitudes. O que isso quer dizer? Que a maior parte do nosso país tem coloração verde escuro, verde claro e amarelo, que então ele não ultrapassa a média de altitude do nosso país, é de 200 metros, mais ou menos, que é as colorações de verde escuro, verde claro e o amarelo. Nós temos outras altitudes, não áreas muito grandes, como é o caso aqui do laranja, também do vermelho. Quanto maior a altitude, maior é a intensidade de cor no mapa. Então nós temos aí, o relevo brasileiro não é um relevo de altas altitudes. Então não vai ficar ali entre os 200 metros, que é o da legenda amarelinho, tá? Então o nosso relevo é composto a maior parte por planaltos antigos. O que isso quer dizer? Que nós não estamos na ponta de uma placa tectônica, então não temos dobramentos recentes, e sim dobramentos antigos, justamente porque não temos atividade vulcânica, não temos tectonismo, não temos vulcanismos modificando o relevo do nosso país. Aí nós temos então a parte do relevo. Agora falaremos um pouquinho sobre os domínios morfoclimáticos, que está aí logo abaixo do exercício, que nós falaremos um pouquinho mais à frente. Então, já que o Brasil é um país extenso, nós vimos que tem um relevo também diversificado, falaremos um pouquinho sobre o clima e a formação vegetal, que são os domínios morfoclimáticos. Para a gente fazer uma análise de um domínio morfoclimático, nós temos que analisar o clima, o solo, a hidrografia, a vegetação, para a gente saber qual tipo climático vai se influenciar para ser aquele tipo de vegetação. Então vai depender do relevo, do clima, da hidrografia, do solo e propriamente do bioma, da parte vegetal. Então nós temos 6 domínios morfoclimáticos no Brasil. Então o primeiro é o amazônico. Então, o domínio amazônico é aquele que tem um clima equatorial. O que é um clima equatorial? É aquele clima quente e úmido. Devido às proximidades do Equador, ele vai ter então uma intensidade de raios solares incidindo diretamente, com temperaturas altas. E umidade devido à quantidade
de rios naquela região e também a quantidade de matas. O tipo de relevo deste domínio são as depressões. A hidrografia, nós temos a maior bacia hidrográfica do nosso país neste domínio morfoclimático, que é a bacia amazônica. Os solos são solos argilosos e a vegetação vai ser a vegetação de floresta equatorial. O que é floresta equatorial? Árvores de grande e de médio porte, justamente devido a esse conjunto que fez com que tivesse esse tipo de cobertura vegetal. Depois, nós temos aqui o domínio amazônico, que fica na região norte do Brasil aí. Depois nós temos o Cerrado, que está colorido de amarelo escuro aqui, ó, que fica no coração do Brasil, pega ali a região centro-oeste, parte do nordeste, então está no coração do Brasil. Aqui nós temos o clima tropical sazonal. O que é o tropical sazonal? Inverno seco e verão chuvoso. O relevo já vai ser um relevo com variações de ondulações, então seria um planalto aqui. Depois ele é cortado por 3 bacias hidrográficas, a bacia do Araguaia-Tocantins, a bacia da Prata e também a bacia do Rio São Francisco, formando aí então a parte hidrográfica. O solo vai ser um solo profundo, de coloração avermelhada, então é um solo fértil, né? Quanto à vegetação do bioma aqui do Cerrado, nós vamos ter arbustos pequenos, baixos, espaçados. Vocês podem ver pelo tamanho aí, são arbustos pequenos comparado com o domínio amazônico. Então, arbustos pequenos e espalhados. Aqui tem uma árvore, outras lá para frente e também uma cobertura rasteira. Depois, nós temos aí o domínio das pradarias, que pega aqui o sul do Brasil. O domínio das pradarias, ele tem um clima temperado, porque a gente sabe que essa região sul do Brasil fica abaixo do Trópico de Capricórnio, então já está na zona térmica da Terra temperada. Então aqui ele é de clima temperado, com verões e primaveras chuvosos e outono e inverno seco. O relevo é vastas planícies. O que é vastas planícies? É um relevo plano, então com vegetação rasteira, propícia para a criação de gado. Por isso que os gados do sul do Brasil fala-se que tem uma carne melhor, tipo exportação. Por quê? Justamente porque é um relevo plano. Então o gado não tem que se exercitar muito, não tem que subir muito morro para se alimentar. Então vastas planícies, vegetação rasteira. Depois nós temos a Caatinga. A Caatinga pega o Nordeste brasileiro. A Caatinga já tem um clima semiárido. O que é um clima semiárido? É aquele clima que falta água. Então tem uma escassez de chuva. O relevo vai ser depressão. Os solos, eles vão ser pouco profundos justamente devido a essa escassez de água, essa escassez de chuva, deixando o solo pouco profundo, um solo menos fértil. O tipo de vegetação vai ser as xerófitas. O que são plantas xerófitas? São aquelas que têm que se adaptar à falta de água, à escassez de água. Nós vamos encontrar aí os mandacarus, os juazeiros, são plantas que têm espinhos para conseguir reter um pouco de água. Depois, os domínios de mares e morro, que pega desde o nordeste do Brasil até a região sul do Brasil, essa parte litorânea do Brasil. Então, ele se estende do nordeste até o sul, pegando a parte litorânea. O relevo aí é um relevo acidentado, áreas de planalto. O clima vai ser um clima tropical. O clima tropical é aquele que é influenciado por vários fatores, pela altitude, pela proximidade do litoral, já que ele pega a faixa litorânea. O solo é um solo profundo,
arenoso, argiloso. E a vegetação? É a vegetação da Mata Atlântica, já que pega a parte litorânea do Oceano Atlântico aí. Então é a Mata Atlântica. Quando a gente vai para uma praia, por exemplo, Ubatuba, a hora que a gente está descendo a serra, a gente pode ver aquela Mata Atlântica. Depois nós temos aí o domínio das araucárias, que é essa parte aqui do Brasil. O domínio das araucárias, ele tem um clima subtropical, ou seja, estações bem definidas. O inverno é mais as temperaturas mais baixas e o verão com temperaturas mais elevadas. Isso duas estações bem definidas. O solo é um solo fértil, um solo úmido, a terra, o tipo de solo com terra roxa. A vegetação é a mata dos pinheiros ou a mata das araucárias, que tem essa árvore que parece um pinheirinho, só que tudo viradinho para cima, justamente devido ao fator climático, para se cair uma geada ou até mesmo neve em algum local, ele é resistente. A sua forma faz com que não retenha a geada ou a neve, aí fechando os 6 domínios morfoclimáticos. O único domínio morfoclimático que se encontra, nós podemos ver aí que é o das araucárias e o domínio de mares e morro. E depois nós vamos ver que os outros domínios não se encontram. Tem uma faixa rosinha aí, que é a faixa de transição. As faixas de transição, o que isso quer dizer? Que ali não conseguiu definir qual é o domínio, porque está muito misturado, tem uma diversidade muito grande. Apenas os encostados é o domínio morfoclimático das araucárias e de mares e morros. Os outros têm as faixas de transição separando. Então, as faixas de transição é onde não podemos definir, porque está muito misturado. Aqui mistura parte do domínio amazônico com parte do cerrado. Então, não dá para a gente definir entre um e outro. Por isso, faixas de transição. A mesma coisa acontece de cá, a mesma coisa acontece de cá e assim sucessivamente. Então, faixa de transição é aquele que não nos deixa definir qual domínio é devido à grande diversidade. Aí fechamos também os domínios morfoclimáticos. Eu vou pedir para vocês fazerem o exercício anterior, o que nós falamos sobre as altitudes. Depois, que estava antes desse assunto aqui, dos domínios morfoclimáticos, e depois eu mando outro vídeo com as correções, tá? Qualquer dúvida pode me chamar no privado, que eu responderei a todos. E depois mando outro vídeo com a correção daquela atividade anterior da página 31, tá? Abraços, fiquem com Deus.